Olá. Se você está aqui agora, é porque algo dentro de você sabe que chegou a hora de transformar completamente a sua vida amorosa. O que vou revelar nos próximos minutos é tão poderoso que pode mudar, para sempre, a maneira como você atrai e mantém o amor verdadeiro. Em apenas 7 minutos, você vai descobrir um segredo antigo, esquecido por muitos, mas redescoberto por Arthur Schopenhauer, um dos maiores pensadores da história. Depois de décadas estudando as profundezas do comportamento humano e os mistérios do inconsciente, Schopenhauer chegou a uma revelação. Existe um método capaz de despertar uma força dentro de você, tão magnética, que a pessoa que você deseja começará a sentir uma obsessão intensa, profunda e irresistível por estar ao seu lado. Mas atenção, essa não é uma técnica comum, daquelas que se encontram em vídeos aleatórios ou blogs de conselhos amorosos. O que você vai descobrir aqui é um conhecimento reservado, guardado por séculos, e que Schopenhauer compartilhou apenas com aqueles que estavam prontos para uma verdadeira transformação interior. Agora imagine acordar todos os dias com mensagens daquela pessoa especial, alguém que simplesmente não consegue mais tirar você da cabeça. Imagine sentir uma presença tão magnética fluindo de dentro de você, que essa pessoa passa a sentir uma necessidade inexplicável de estar perto, de se conectar, de te ter por perto. Isso não é um conto de fadas, é real, e é baseado nos fundamentos mais profundos da psicologia do desejo e da influência emocional. Ao mergulhar nos estudos de Schopenhauer, percebi algo surpreendente. Existe uma ligação direta entre o que ele chamava de vontade inconsciente e a nossa capacidade de atrair quem realmente desejamos. Schopenhauer descobriu que, ao ativarmos determinadas regiões da mente, partes esquecidas, muitas vezes reprimidas, despertamos um campo de força invisível que atrai naturalmente as pessoas certas. E mais, esse magnetismo não é algo racional, não é algo que se explica, é sentido. Durante muitos anos esse tipo de conhecimento ficou trancado em círculos muito fechados, entre estudiosos da filosofia profunda e terapeutas existenciais. Mas hoje, agora, eu vou te mostrar como você pode ativar esse poder em apenas 7 minutos por dia. E quando você fizer isso, a conexão que vai surgir entre você e a pessoa que você ama será tão intensa que ela não conseguirá mais tirar você da mente. Vai sentir sua presença mesmo quando você não estiver por perto. E sabe o que torna esse método tão diferente de tudo o que você já viu? Ele não se baseia em joguinhos emocionais, nem em truques de manipulação. Nada disso. Esse processo é uma verdadeira jornada de despertar interior, um reencontro com uma parte esquecida do seu ser. Schopenhauer chamava essa força de vontade vital, um impulso profundo que governa tudo, inclusive o amor. Quando você ativa esse poder, você não precisa fazer algo para ser desejado. Você simplesmente é. E isso te torna absolutamente irresistível. A ciência moderna, aliás, está apenas começando a entender o que Schopenhauer já intuía há quase 200 anos, que nossa energia interna, nossa vibração mais sutil, tem um impacto direto no mundo à nossa volta, principalmente nas pessoas que nos cercam. Ao ativar esse campo energético corretamente, você cria uma ponte invisível, uma linha direta entre o seu inconsciente e o da pessoa amada. Ela não vai entender por quê, mas vai sentir. Esse método já mudou a vida de milhares de pessoas. Pessoas que antes eram ignoradas, rejeitadas, esquecidas, e que hoje vivem relações intensas, verdadeiras, sendo o centro da atenção e do desejo de quem realmente importa. E a melhor parte? Você não precisa esperar meses ou anos para ver os resultados. Com apenas 7 minutos de prática por dia, você começa a ativar essa força dentro de si. Muitas pessoas relatam que já nas primeiras 24 horas sentem algo diferente. E o mais impressionante, a pessoa que elas desejam também sente. Ela começa a se lembrar de você sem motivo, sente saudade, um desejo forte, quase incontrolável de estar perto, mas não sabe de onde isso vem, porque vem do mais profundo da alma. E agora, eu te pergunto, você está pronto para acessar esse poder ancestral? Está preparado para se tornar não só mais atraente, mas verdadeiramente magnético para o amor da sua vida? Antes de revelar o passo a passo do método dos 7 minutos, quero que você faça uma coisa agora. Comente aqui embaixo a palavra sincronicidade. Esse conceito, apesar de mais conhecido por Jung,
tem tudo a ver com o que Schopenhauer já intuía, que nada é por acaso, que há uma conexão invisível guiando tudo. E se você chegou até este vídeo, acredite, não foi coincidência, foi a vontade inconsciente te trazendo até aqui. Comente sincronicidade e prepare-se, porque o que vou te revelar a seguir pode mudar completamente sua forma de enxergar o amor, a atração e o poder que você carrega dentro de si. Agora vamos juntos. Ativar o método Schopenhauer dos 7 minutos. Schopenhauer percebeu algo que a maioria das pessoas ainda ignora. O maior erro que cometemos na busca pelo amor verdadeiro é achar que a atração nasce do que está fora de nós, quando, na verdade, ela brota das profundezas da nossa própria alma. Tudo começa dentro. O que sentimos por alguém é, muitas vezes, um reflexo daquilo que ainda não compreendemos em nós mesmos. Segundo Schopenhauer, quando você se sente profundamente atraído por uma pessoa, o que está acontecendo, no nível mais sutil da existência, é o reconhecimento inconsciente de partes suas que ainda não foram plenamente integradas. Você enxerga nela aquilo que está adormecido em você. É por isso que algumas conexões parecem tão intensas e inexplicáveis, como se houvesse um ímã invisível puxando vocês dois. Porque essa é a primeira grande chave para criar uma conexão irresistível. Reconhecer que o outro espelha partes ocultas do seu próprio ser. Schopenhauer defendia que dentro de cada um de nós existem forças opostas, o feminino e o masculino, a razão e o desejo, o instinto e a consciência. Quando essas forças estão em conflito, você sente carência, insegurança e acaba projetando isso nos outros. Mas quando você aprende a equilibrá-las, você se torna naturalmente magnético. Você emite uma frequência emocional, um campo psíquico, que as pessoas sentem mesmo sem entender o porquê. A pessoa que você deseja começa a pensar em você sem motivo, a sentir saudade, desejo, conexão. Durante os anos em que estudei os escritos e ideias de Schopenhauer, percebi algo fascinante. As pessoas que mais atraem o amor verdadeiro não são as mais bonitas, nem as mais falantes ou extrovertidas. São aquelas que acessaram o que Schopenhauer chamava de vontade autêntica, a essência real, poderosa e crua do seu próprio ser. Quando você se alinha com essa vontade profunda, quando você para de buscar no outro o que só pode encontrar em si, o seu campo energético muda, e os outros sentem isso como uma força quase hipnótica. Você já conheceu alguém assim? Uma pessoa que nem precisa tentar, mas simplesmente atrai? Que entra num ambiente e parece que todo mundo presta atenção? Isso não é acaso. Isso é energia alinhada com a essência. Schopenhauer dizia que o ser humano só encontra liberdade verdadeira quando reconhece sua natureza interior, quando deixa de ser um prisioneiro dos impulsos inconscientes e passa a viver em harmonia com sua essência mais profunda. Ele chamou esse processo de superação do sofrimento pela consciência da vontade. E é justamente esse o segredo do método dos 7 minutos que vou te revelar. Um processo simples, porém poderoso, que desperta o seu verdadeiro eu e faz com que a pessoa que você ama sinta essa transformação, mesmo sem saber explicar. E o mais importante, não se trata de manipular ninguém. Muito pelo contrário, trata-se de despertar a sua verdade mais poderosa e permitir que ela brilhe com tanta intensidade que se torne impossível de ignorar. A maioria das pessoas vive presa em ciclos emocionais negativos porque carrega feridas antigas. Schopenhauer chamou isso de cadeias da vontade cega, energias emocionais que se formaram através da dor, da rejeição, da culpa. Essas forças inconscientes funcionam como ímãs invertidos. Afastam o amor verdadeiro ou nos empurram para repetir relacionamentos que apenas nos machucam. Mas o método dos 7 minutos trabalha diretamente com essas forças internas. Ele te ensina a reconhecer, dissolver e reprogramar sua energia para que você pare de repetir padrões de dor e comece, finalmente, a atrair amor com leveza, com verdade, com intensidade. A pessoa que você deseja vai sentir essa mudança, vai perceber algo diferente em você, mesmo sem saber o que está acontecendo. Vai se sentir puxada para perto, como se algo dentro dela estivesse sendo chamado. Porque está. Esse chamado é real, é profundo, é psíquico, e é exatamente isso que você está prestes a ativar. Schopenhauer compreendia que nosso inconsciente
ou como ele chamava a vontade que nos move sem que percebamos, se comunica conosco através de imagens internas, impulsos e simbolismos profundos. Quando você aprende a observar esses sinais e a trabalhar conscientemente com eles, ganha acesso a um poder de transformação real. O método dos 7 minutos utiliza imagens mentais específicas que despertam em você a força arquetípica do amante universal, uma energia ancestral que habita o inconsciente humano desde o início da civilização. Essa ativação cria uma espécie de ponte invisível entre a sua mente profunda e a da pessoa que você deseja. Schopenhauer acreditava que a realidade é moldada por uma força invisível, a vontade, que atua por trás de tudo o que vivemos. E quando você começa a alinhar a sua vontade interna com um desejo verdadeiro, os acontecimentos externos começam a se reorganizar em torno disso. É o que muitos chamam de coincidências, mas para Schopenhauer, não existe acaso. Existe sincronia entre o desejo inconsciente e os movimentos do mundo. Ao praticar o método dos 7 minutos, você começará a notar sincronicidades impressionantes. Você verá a pessoa amada nos lugares mais improváveis, receberá mensagens inesperadas, descobrirá conexões ocultas que antes passavam despercebidas. Essas coincidências não são mágicas no sentido superficial. São efeitos concretos de uma mudança energética interna, uma mudança que começa no seu inconsciente e reverbera na realidade ao seu redor. É como se o universo começasse a conspirar para unir vocês dois. E o mais impressionante é que esse método acessa as camadas mais profundas da alma humana, aquilo que Schopenhauer via como o núcleo da existência, uma vontade comum que compartilhamos com todos os seres vivos. Ao tocar esse nível, você ativa padrões universais de amor, desejo e união que estão presentes desde sempre. Essas forças, quando acessadas, criam um campo magnético ao seu redor. A pessoa que você ama começa a sentir isso. Ela começa a pensar em você sem explicação, a sonhar com você, a desejar estar perto, como se algo maior a estivesse puxando. Mas antes de revelar como ativar esse poder em apenas 7 minutos, eu preciso que você compreenda algo essencial. Este método não é sobre controlar o outro, é sobre despertar tudo aquilo que está adormecido em você. Schopenhauer dizia que a maioria das pessoas busca o amor não por plenitude, mas por carência. E é por isso que sofrem, porque projetam no outro o que deveriam encontrar em si mesmas. O verdadeiro amor, segundo ele, surge quando duas vontades conscientes se encontram, não para preencher vazios, mas para compartilhar uma vida em expansão. E é isso que o método dos 7 minutos te ensina, a se tornar completo em si e a irradiar essa completude de forma tão autêntica que ela se torna impossível de ignorar. Você não estará apenas atraindo o amor da sua vida, você estará se tornando o tipo de pessoa que pode manter e cultivar esse amor em sua forma mais profunda, mais verdadeira, mais transformadora. Agora talvez você esteja se perguntando, se isso é tão poderoso, por que não é amplamente conhecido? A resposta é simples, porque a maioria das pessoas está sempre buscando soluções externas para problemas internos. Querem palavras certas, truques rápidos, gestos que impressionem, mas ignoram o poder mais verdadeiro, o que já existe dentro delas. O método dos 7 minutos é diferente porque atua na raiz, na sua energia psíquica, na sua vontade essencial e em como ela se manifesta no mundo. E o mais surpreendente é que você não precisa esperar anos para ver os resultados. Basta um compromisso de 7 minutos por dia para começar a despertar esse poder silencioso que está, neste exato momento, adormecido dentro de você. Tudo o que você precisa agora é de um espaço tranquilo onde não será interrompido por 7 minutos. Schopenhauer compreendia que há momentos em que a vontade profunda, aquela força cega que move todas as coisas, se torna receptiva à transformação consciente. E isso não acontece o tempo todo. É preciso criar as condições certas. O tempo ideal para isso, exatos 7 minutos. Esse é o ponto de inflexão entre o pensamento superficial e o contato direto com as forças mais íntimas da alma. Nem mais, nem menos. 7 minutos é o tempo necessário para que sua mente consciente ceda espaço à sua essência. E ali, a verdadeira alquimia psíquica começa. O primeiro passo do método é o centramento na sua vontade interior.
o núcleo invisível que, segundo Schopenhauer, sustenta toda a sua existência. Feche os olhos agora. Respire profundamente 3 vezes. Sinta cada respiração como um fio condutor que conecta o seu corpo à sua essência mais profunda. Enquanto faz isso, visualize no centro do seu peito uma luz dourada intensa, vibrante. Esta luz simboliza sua vontade iluminada pela consciência, o ponto onde seu querer cego começa a ganhar forma e direção. Sinta essa luz se expandindo dentro de você, ocupando cada célula do seu corpo, preenchendo todos os espaços vazios com uma energia vibrante de presença e integridade. Essa sensação de plenitude silenciosa é tudo, porque, como Schopenhauer nos mostrou, quando nos sentimos completos em nós mesmos, deixamos de buscar no outro aquilo que nos falta e começamos a atrair o amor como consequência da nossa própria abundância interior. Essa mudança é poderosa e acontece num nível que as palavras não alcançam, mas que o inconsciente da outra pessoa percebe imediatamente. Agora, vamos ao segundo passo, a ativação da força arquetípica do amante. Embora Schopenhauer não usasse o termo arquétipo, ele reconhecia que existem padrões universais de desejo, paixão e beleza que se repetem em todas as culturas. O amante é justamente a expressão mais pura da vontade que busca conexão, beleza e união autêntica. Visualize agora, a partir daquela luz dourada em seu peito, o surgimento de uma cor vermelha intensa, como brasas vivas, misturando-se com o dourado para formar uma aura alaranjada e pulsante ao seu redor. Essa cor representa a energia do amante despertando dentro de você, a força vital que deseja não apenas possuir, mas se unir profundamente ao outro por reconhecimento e admiração verdadeira. Enquanto você sustenta essa imagem, sinta nascer dentro de você a sensualidade natural de quem não precisa se provar, a presença viva de quem sabe onde está e o que quer, a capacidade de ver a beleza no outro como uma extensão da sua própria profundidade. Schopenhauer acreditava que a beleza é uma janela para o eterno, um vislumbre do mundo como vontade e representação. Quando você encarna essas qualidades, você se torna essa janela viva para os outros. Uma força que não precisa convencer, apenas atrai naturalmente tudo o que ressoa com sua vibração. O terceiro passo é a projeção da vontade como representação concreta, o momento em que você canaliza sua força interior para manifestar simbolicamente a imagem da pessoa amada. Dentro da aura dourada e vermelha que agora pulsa ao seu redor, visualize com nitidez a pessoa que você deseja atrair. Veja-a diante de você, olhando nos seus olhos com fascínio silencioso, como se ela reconhecesse algo eterno em sua presença. Isto não é uma fantasia qualquer. É uma ferramenta poderosa de concentração da vontade, que ao ganhar forma dentro de você, transborda para o mundo como influência real. Schopenhauer ensinou que o mundo é a manifestação da vontade por meio da representação. Quando você insere alguém dentro do campo da sua vontade consciente, você está criando uma ponte energética invisível, capaz de gerar ressonância. A partir disso, a outra pessoa começará a sentir, ainda que sem compreender, uma atração sutil e constante. Pensará em você com frequência. Sentirá o impulso de se aproximar, sem saber por quê, porque sem perceber, ela passou a ocupar um espaço sagrado dentro da sua vontade ativa. O quarto passo é a sincronização vibracional. Enquanto mantém a imagem da pessoa amada, visualize agora um fio de luz tênue, mas pulsante, conectando o seu coração ao dela. Essa luz vibra em um ritmo sereno, harmônico, como 2 instrumentos afinados tocando a mesma nota. Essa sintonia cria um campo de ressonância emocional, onde suas emoções começam a ecoar dentro da outra pessoa, mesmo que ela esteja a quilômetros de distância. Schopenhauer via a música como a linguagem mais pura da vontade. E o que você está fazendo aqui é isso, criando uma melodia vibracional entre 2 almas. Se você estiver emanando amor, desejo, conexão, ela sentirá isso, e sem saber explicar, desejará estar perto de você. Essa sintonia cria um campo de ressonância emocional, onde suas emoções começam a ecoar dentro da outra pessoa, mesmo que ela esteja a quilômetros de distância. Schopenhauer via a música como a linguagem mais pura da vontade. E o que você está fazendo aqui é isso, criando uma melodia vibracional entre 2 almas.
Se você estiver emanando amor, desejo, conexão, ela sentirá isso e, sem saber explicar, desejará estar perto de você. O quinto passo é libertador. Transmutar o medo da rejeição. Muitas vezes, carregamos dentro de nós um fundo silencioso de medo, de não sermos aceitos, de sermos ignorados ou abandonados. Esses medos são formas da vontade em conflito consigo mesma, desejos que se sabotam. Enquanto mantém a imagem e a conexão, permita-se sentir qualquer insegurança, mas em vez de resistir, entregue esse medo à luz dourada da sua vontade consciente. Veja-o sendo dissolvido, absorvido, transmutado em calma e confiança, porque, como Schopenhauer deixou claro, o sofrimento nasce do desejo cego. Mas quando você ilumina esse desejo com consciência, ele se transforma em força serena, e isso é irresistível. Você não está mais vibrando carência. Está vibrando abundância emocional. O sexto passo é o mais elevado: alinhar sua vontade com um propósito maior. Schopenhauer acreditava que as conexões verdadeiras têm raízes mais profundas do que o desejo individual. Elas são expressões de um movimento maior da vontade universal. Então pergunte-se: qual é o propósito maior da nossa união? O que podemos criar juntos que transcenda a simples busca por prazer ou companhia? O que podemos oferecer ao mundo como resultado desta conexão? Quando você conecta seu desejo a um propósito superior, ele se torna nobre, irresistível, magnético. Quando você se alinha com esse propósito maior, você ativa o que Schopenhauer chamaria de consonância da vontade universal. Momentos em que a realidade parece se dobrar à expressão pura do querer essencial, criando situações que conspiram para unir dois destinos que devem se encontrar. A pessoa amada começa a sentir que estar com você não é apenas um desejo passageiro, mas algo necessário, inevitável, como se uma força maior e invisível a empurrasse suavemente em sua direção. O sétimo e último passo é o mais sutil: o selo vibracional. É o momento de consolidar o trabalho invisível que você realizou. Visualize agora a aura dourada e vermelha se expandindo suavemente até envolver completamente você e a pessoa amada, como se formassem um só campo energético, unido, coerente, vivo. Respire profundamente 3 vezes, sabendo que algo poderoso foi ativado. Schopenhauer acreditava que a vontade não age no tempo cronológico, mas em um tempo interior. Esse selo cria um campo de influência contínua, uma força silenciosa que permanece operando, mesmo quando você volta às suas tarefas cotidianas. É como se sua presença, sutil, energética, persistisse no inconsciente da outra pessoa, ecoando como uma lembrança que nunca se apaga. O poder desse método está justamente aí, na sua simplicidade ritualística e na precisão simbólica com que transforma o desejo cego em vontade lúcida. Em apenas 7 minutos diários, você ativa as forças mais profundas da sua psique, alinhando sua energia ao ritmo da existência. O resultado é uma atração que transcende o físico, que se manifesta nas pequenas coincidências do dia, uma mensagem inesperada, um reencontro improvável, uma troca de olhares que diz tudo. E se você deseja ir além, dominar completamente a arte da atração e compreender os mistérios mais profundos da psique masculina, clique agora no vídeo Como Fazer Qualquer Homem Te Perseguir, mesmo que ele não goste de você, onde revela os segredos mais ocultos que Schopenhauer nos deixou sobre o desejo, a obsessão e o impulso da conquista. O destino já começou a se mover. Agora cabe a você acompanhar esse chamado.